Bom dia. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Laís pelo convite, também pela organização do evento, né, da Sobreno. Estou muito feliz de poder participar. Já tive a oportunidade de participar em outros anos e estar aí como vocês, né, adquirindo todo o conhecimento, e hoje é um momento muito importante poder estar aqui para falar do futuro da enfermagem em oftalmologia. Então, eu vou começar me apresentando, né? Quem sou eu? Então, eu sou especialista em enfermagem oftalmológica, fiz parte da primeira turma do curso de especialização de enfermagem, ali junto com o Reginaldo, na Santa Casa. Tenho um foco na excelência do cuidado e humanização. Hoje sou gerente de operações do Grupo Opt, né, na Regional São Paulo. Então, eu lidero ali os departamentos de consultoria cirúrgica, que é um departamento muito essencial, onde a gente tem a entrada do nosso paciente, né, no bloco cirúrgico. A parte de autorização, que cuida de todo o processo, desde a entrada, documentações, laudos. A parte de internação do paciente no bloco, que vai fazer ali todo o checklist e garantir o processo. A parte do bloco cirúrgico até a finalização ali de todo o processo. Hoje a gente realiza em média aí de 1.400 cirurgias mês. A gente tem um foco muito grande na experiência do paciente, então, desde a entrada na consultoria cirúrgica, né, então que a gente possa ali ilustrar para o paciente de forma didática, através de vídeos, através do acolhimento, a implementação dos protocolos também, então a gente discute muito isso, e o planejamento estratégico, como eu falei, a gente está hoje, foram clínicas que foram adquiridas ali por grandes grupos, né, então a gente tem não só a estratégia do dia a dia, mas para que a gente realize as nossas entregas. E ali um pouco do que é a minha missão no dia a dia, né, que cuidar de olhos é também preservar sonhos e memórias. Então, aqui o tema que eu vou falar, né, sobre... E antes de entrar falando um pouquinho da enfermagem em oftalmologia, eu queria trazer um pouquinho do cenário atual da enfermagem, né, porque eu acho que muitos de nós não chegamos diretamente na oftalmologia, ou às vezes nem sonhávamos que existia o mundo da oftalmologia. Então, hoje, até quando a gente inicia a nossa formação na faculdade, a gente não ouve falar sobre a oftalmologia, né? Nós somos muito condicionados às áreas ali que são tradicionais, a UTI, a urgência e emergência. E como que está o cenário hoje do profissional que atua na enfermagem? Então, plantões exaustivos, né? Então, a maioria dos profissionais, eles atuam até em muito mais do que um emprego, né? Isso acaba causando um desgaste tanto físico quanto emocional. A gente vê um índice alto de burnout na enfermagem, os problemas referentes à coluna, joelho, porque a gente sabe que a rotina ali do dia a dia, ela é difícil, de você fazer um banho no leito, de você locomover o paciente, muitas vezes não tendo um dimensionamento de equipe adequada, o que causa também ali uma sobrecarga do profissional. A gente tem uma alta concorrência, porque está todo mundo buscando um único caminho, né? Aquele efeito manada. Então, isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de se colocar no mercado, principalmente o profissional que ele acaba de se formar, né? Que exige a questão ali de uma experiência, e isso vai causando uma desmotivação no profissional, né? A gente, até a minha própria história, a gente se forma e você... Nossa, agora eu estou pronta, eu já vou sair, já vou trabalhar, vou exercer minha profissão, e não é bem assim, às vezes, que acontece. Isso causa ali uma desmotivação. A questão das poucas vagas e os salários que acabam sendo os salários mais baixos. E aí surge a oftalmologia, né? Então, o que está acontecendo na oftalmologia? A gente percebe que é uma especialidade que ela vem se movimentando ali muito rápido. Então, o que vem acontecendo que está causando essa movimentação? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas reportagens que respondem esses movimentos que vêm acontecendo na oftalmologia.
Então, ali na primeira manchete, a gente vê clínicas oftalmológicas de hospitais de olhos entram na mira de investidores. Né? Então, a gente vê hoje grandes grupos adquirindo clínicas. Como eu falei, a clínica hoje, o grupo que eu trabalho, eu passei justamente por esse processo. Era uma clínica familiar que foi adquirida por vários grupos, e a gente vê hoje isso acontecendo muito, com a Vision One, com o Fleury, né? E por que eles vêm entrando à mira ali da oftalmologia? Porque vem existindo um movimento, o envelhecimento da população, né? Então, quando a gente vai olhar ali os indicadores, se a gente pegar quatro pessoas, 3 delas têm ou terão algum problema ocular. Aí ali a gente consegue ver a questão das inovações, né, na parte do envelhecimento da população. Então, isso, a gente tem investimento na parte das terapias antigiogênicas e também dos tratamentos e equipamentos. E aqui eu venho falando um pouquinho das inovações que a gente vê acontecer hoje ali na oftalmologia. Então, ali eu coloquei a marcação das lentes históricas, né? Então, hoje a gente já tem equipamentos que possibilitam fazer essa marcação no momento de triagem, né? Um exemplo, o equipamento do Varian. E essa marcação já se comunica ali com o microscópio dentro do centro cirúrgico e já não vemos mais acontecer ali a marcação de forma manual como era feito anteriormente. Os dispositivos para glaucoma, né? Então, as cirurgias de glaucoma são cirurgias, né, quando a gente pensa numa TREC, que é uma cirurgia muito invasiva, comparado aos outros procedimentos que a gente realiza na oftalmologia. E hoje a gente já vê ali os MIGs, né, os microdispositivos, que são cirurgias minimamente invasivas e que são muito eficientes. E também outros tratamentos no glaucoma que às vezes vai possibilitar até que o paciente ou ele diminua a quantidade de colírios que ele utiliza, ou muitas vezes ele acabe não utilizando mais os colírios. O avanço nas drogas antigiogênicas, então, antigamente a gente só tinha como opção o Avastin, que é uma droga que a sua principal função não era nem para o tratamento ocular, e hoje a gente vê, como foi apresentado, a Eylea de 8 mg, mas existem aí outras drogas que vêm ampliando esse leque e também proporcionando que o paciente não tenha que fazer as injeções todo mês, agora proporcionando ali um espaçamento entre as injeções. A inteligência artificial, né, então, ela já consegue nortear ali o profissional se o paciente ele tem ali alguma alteração. É algo que está muito presente em alguns congressos e cursos que eu participei. A gente vê também isso sendo utilizado junto ao consultório dos médicos, né? Já auxiliando na prescrição. Então, enquanto o médico ele está ali conversando com o paciente, ele consegue dar uma maior atenção ao paciente, olhando ali no olho ao olho, e depois já vem ali uma sugestão de tudo que foi conversado, né? O que ele vai colocar ali na sua evolução e na sua prescrição. A evolução das técnicas refrativas, né? Então, antes a gente via muito o PRK, o LASIK, agora a gente já vê falar muito do SMILE e do PresBeyond, né? As cirurgias para pacientes presbitas, que era algo antes que não era possível. E os consultórios inteligentes, uma das unidades a qual eu trabalho, a gente tem um consultório que a gente fala que é um consultório SMILE. É tudo integrado, desde a triagem do paciente até o consultório do médico. Então, ele fez o autorrefrator, o grau que é subjetivo, que vai para o consultório, ele já é enviado para o GRINS, para que o médico ali ele dê o direcionamento na consulta. Assim como a implementação e a integração dos sistemas, né? Hoje a gente usa lá o PACS, que também permite essa integração dos equipamentos. Já vai para o prontuário do paciente, e hoje o paciente já consegue acessar e retirar os exames dele, assim como a gente consegue retirar os nossos exames, por exemplo, na parte de análise clínica. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o cenário da enfermagem em oftalmologia, né? Então, o que a gente consegue ver? Quando a gente pensa, por exemplo, na parte de remuneração.
Hoje, um profissional que ele se especializa, principalmente na parte de oftalmologia, onde a gente vê uma escassez de profissionais capacitados, é um profissional que ele acaba conseguindo ele ser melhor remunerado. Por quê? Porque ele é um profissional que ele é mais competitivo ali frente ao mercado. Hoje, os colegas que eu tenho na parte ali de oftalmologia, geralmente eles saem de uma instituição e já estão indo para outra instituição. Não é um profissional que geralmente você vê que ele fica ali desempregado, né? Então, ele acaba almejando oportunidades melhores. A gente tem um menor risco a doenças contagiosas, né? Devido ali à exposição. Então, não é que não ocorre, mas quando a gente pensa frente a um cenário hospitalar, a gente está constantemente ali expostos aos riscos de doenças infectos contagiosas. A escala flexível, eu acho que isso é também um diferencial, né, na parte da oftalmologia. Então, quando a gente pensa em hospitais, a gente tem ali os plantões noturnos, a gente tem a escala dupla de jornada, e na oftalmologia é bem diferente, porque primeiramente, a maioria de clínicas e hospitais a gente acaba funcionando num horário comercial. Os procedimentos são procedimentos eletivos, né? Então é mais fácil e isso está muito linkado à qualidade de vida, né? Então é algo que proporciona que a gente consiga se organizar, consiga ter mais atenção à nossa família, à nossa saúde mental e emocional. A alta demanda, né? Então, como eu falei, a gente vem vendo o envelhecimento da população, então isso faz com que é um mercado que está crescendo e está sendo ali expandido. E com isso vão surgindo ali as oportunidades. E a gente vai ver, até como eu vou trazer no próximo slide, e aí quando o mercado ali da oftalmologia ele começa a se diferenciar, mesmo dentro da oftalmologia, a gente vai vendo ali ele se ramificar e surgindo novas oportunidades. E aí eu vou falar um pouquinho aqui dentro dessas oportunidades que eu vejo hoje dentro da oftalmologia. Então, o centro cirúrgico, né, que seria ali a menina dos olhos, acho que é onde tudo acontece. Quando a gente pensa na parte de oftalmologia, linkado tanto ao cuidado quanto à geração da receita, como as meninas trouxeram nas palestras anteriores, hoje representa 60% da receita dos locais, porque quando a gente olha clínicas, a parte de consultas, exames, a gente tem um cenário, como as meninas apresentaram ali falando da saúde, que não está fácil, né? Então, muitos dos procedimentos foram empacotados e acabam não gerando ali uma receita. Então, no centro cirúrgico, a gente vê a atuação do profissional de enfermagem desde a parte da triagem do paciente, né? Então, fazendo ali o checklist de cirurgia segura, verificando se o jejum está adequado, conferindo a programação cirúrgica que foi feita pelo cirurgião, fazendo a identificações dos riscos, né? Então, risco de queda, se o paciente é alérgico, e aí liberando para a parte já dele dar continuidade ao processo cirúrgico. E aí ele acaba subindo para a internação, onde é feito a punção, e ele depois segue ali o processo cirúrgico, retornando ali a RPA e depois a alta. E o profissional de enfermagem, ele atua em toda essa organização do mapa, no processo de CME, e toda a logística ali junto à sua equipe e à equipe médica. No centro diagnóstico, então, a gente também tem a demanda das clínicas, né, não só de hospitais. Nas clínicas de oftalmologia, a gente tem uma grande gama de exames e é uma grande oportunidade também de atuação da equipe de enfermagem. Porque quando a gente olha hoje os exames realizados na oftalmologia, são poucos os exames que são realizados pela equipe médica. A grande maioria dos exames, eles são realizados pelo um profissional, que pode ser um profissional de enfermagem ou um profissional técnico, mas o que eu vejo que foi uma dificuldade minha e que eu vejo acontecer muito no dia a dia. Muitas vezes as pessoas elas são treinadas apenas para apertar um botão, né? Então, eu vou falar depois um pouco para frente sobre isso. A gente não está ali só para apertar um botão. Então, na parte do centro diagnóstico, saber para que o exame serve,
O que eu preciso fazer para que eu entregue um exame de qualidade, que aquele exame não chegue lá para o médico, ele olhe, às vezes, um campo visual, e não foi feito corretamente, o paciente não foi bem orientado, e aquele exame, muitas vezes, vai ser invalidado. Né? E, às vezes, um simples ato numa topografia de você pingar um colírio, você tem uma imagem de qualidade, sem artefato. Então, assim, não só apertar o botão, mas que a gente, né, conheça ali a questão. A parte da qualidade, então, a gente vê nas instituições hoje a busca pelas certificações, mas não só pela certificação, mas pela qualidade, pelos processos. Então, tem muitos profissionais enfermeiros atuando ali na qualidade. A instituição que eu trabalho, a gente tem profissionais enfermeiros nessa função. A CCIH, que tem um papel extremamente amplo, e acho que, assim, todas essas áreas existem, às vezes, em outras partes da enfermagem, existe, mas a gente vê que a oftalmologia é algo muito particular. Então, o profissional, aqui, ele acaba ficando ali mais voltado para a oftalmologia. Gestão de clínicas e hospitais. Essa também é uma parte que vem entrando muitos profissionais de enfermagem. Eu mesma comecei na clínica como enfermeira do centro cirúrgico, né, enfermeira do centro diagnóstico, e quando chegou o grupo, eu tive a oportunidade de assumir como gestora de marca e depois como gerente regional. E é algo assim que é muito importante, que nem a nossa colega trouxe, que você conheça os indicadores, conheça o seu perfil, porque tudo isso vai proporcionar, às vezes, que surjam ali oportunidades e que você acabou se expondo ao longo da sua carreira e não ficando ali presa. Consultorias e mentorias, né? A oftalmologia é uma área muito específica, então o profissional que ele tem uma bagagem, que ele buscou, ele estudou. Hoje a gente está vendo essa questão de surgindo ali as consultorias e mentorias, né, tanto individuais quanto para os estabelecimentos, e a parte também de ensino e pesquisa. E aqui eu queria falar para vocês de 3 pilares para se destacar na oftalmologia. Eu montei aqui muito baseado no que eu encontrei, porque eu acho que para a gente se destacar, não basta apenas o conhecimento técnico, a gente exige mais que isso. Então, o primeiro pilar que eu coloquei é a mudança da mente. Né? Então, a gente precisa se expor, a gente precisa estar aberto para mudanças, a gente precisa começar. Né? Então, às vezes, ali no dia a dia, você chama um profissional e fala, de repente surgiu uma oportunidade no departamento, você consegue me auxiliar nessa demanda? A pessoa, não consigo, porque eu fui contratada para isso, eu só vou fazer isso. Mas muitas vezes a oportunidade, ela está disfarçada de um cafezinho, e ali vai ser a oportunidade para que você suba um degrau. Né? Então, às vezes, a gente espera muito para começar, né? Então, não, amanhã, não, eu ainda não tenho o que compartilhar. Comece e a gente vai aperfeiçoando ali ao longo do caminho. Busca por conhecimento. Então, a gente precisa ser um profissional que a gente esteja se atualizando, que a gente esteja buscando, porque é isso que vai pautar a forma que você vai ser visualizado como profissional. Né? Então, às vezes, já tive situações no dia a dia, a gente sabe, a gente tem que equilibrar ali a parte da equipe médica, chega um médico, o médico sempre opera na sala 2. Aí você foi e alterou a sala que ele operava. Michele, mas você alterou, você sabe que só entra na sala 2? Então, doutora, acabou de entrar uma endoftalmite nessa sala, eu preciso fazer a terminal, eu preciso ficar com a sala fechada por tanto tempo. Pronto, tudo resolvido, porque eu não alterei só da minha cabeça, né, que eu mudei ali a sala do médico. Ele vê que você tem um embasamento sobre o que você está falando. E a postura profissional, que você seja uma pessoa que você consiga se posicionar, que você tenha um bom relacionamento com a equipe médica, que você traga a sua equipe para participar dos processos. Então, muitas vezes, os processos acabam não seguindo da forma correta porque as pessoas não são envolvidas, né? Então, às vezes, você chega lá, eu vou padronizar o uso desse bisturi X. Você testou com os médicos? Você ouviu sobre,
né, qual que foi o posicionamento dele, e quando a gente começa a mudar essas chaves, a gente vê que é bem diferente ali o que acontece. E aqui, né, o que a gente consegue ver com tudo isso do que eu passei? A gente vê que a enfermagem, ela está passando por um momento de transformação na oftalmologia, né, de transformação, de inovação, de mudança de visão, e aí a gente pode tomar uma decisão, se a gente vai ficar assistindo tudo isso acontecer, ou se a gente quer fazer parte dessa transformação. Até na próxima semana, há 3 meses, eu montei uma página de enfermagem e oftalmologia, que foi algo assim que acabei me reinventando, onde eu consigo ali compartilhar, realizar trocas, e aí a gente vê como às vezes a gente acaba se limitando. E aí quando você se expõe a algo novo, outras coisas começam a acontecer, né? Como está aqui hoje. Então, assim, o que eu deixo para vocês, deem o primeiro passo. A oftalmologia é um mundo maravilhoso, né? Tanto que a maioria das pessoas que entram acabam ali se apaixonando. E aí, na próxima semana, eu vou estar lançando até um curso onde eu vou estar falando um pouquinho sobre o protocolo da enfermagem e oftalmologia, porque foi algo que eu também tive muita dificuldade em buscar o conhecimento, em buscar a informação. Muitas vezes a gente acaba aprendendo com um profissional que já está ali, que fazia assim, os processos não eram desenhados. Então, hoje o meu objetivo é que eu possa também disseminar isso, né, para que outros profissionais tenham um caminho um pouco mais tranquilo. Obrigada. Aqui é a minha página, quem quiser seguir, né? Então, ali eu falo um pouquinho do dia a dia, de dicas, de rotinas e trocas de experiências. Obrigada. Muito obrigada, Michele. Obrigada. Pela sua generosidade, por vir aqui compartilhar com a gente, né? Achei de extrema importância falar dos pilares. Isso é muito importante. Às vezes a gente está trabalhando e está inserido num ecossistema e a gente não consegue enxergar as oportunidades que a gente tem. E às vezes a gente tem que sair de si, né? Olhar em terceira pessoa, a Gisela já está rindo na minha cara, ela é terrível. E a gente começar a enxergar quais são as oportunidades. Rapidamente, vou falar muito rápido da minha história, menos de 1 minuto. O meu sonho era ser enfermeira, ponto, apenas. Era isso que eu queria ser. Me formei 2 anos depois, consegui um emprego. Gisela quase não me aceita porque eu não tinha experiência nenhuma, mas eu sempre tive vontade. E eu sempre fui boa de papo, né, Gisela? Então, eu conversava com os cirurgiões, conversava com todo mundo. E hoje em dia, graças ao estudo e ao esforço, eu sou consultora. Então, assim, existe sim uma escalabilidade ali, né? Você não precisa ficar limitado aonde você está. E se você quer estar naquela função, tudo bem, ok. Muito obrigada. Obrigada. Michele. Agora, vou chamar a Tawane Nogueira. Ela é técnica de enfermagem, ela é supervisora de cirurgia da Prime. Antes disso, a gente vai colocar